bom dia e bom dia. E o dia? Puxa vida, o dia está do jeito que o dia deve estar, com a gente sabendo exatamente onde chegar, por que chegar e o que deseja realizar. Por isso Deus disse, Deus disse assim, o marido de casa, tem alguma coisa, coisa linda. Coisa que a gente pode mesmo realizar. Eu disse para Deus assim, disse, Senhor, nós trabalhamos muito bocado, eu estou com o corpo cansado, a fala estar assim, mas a gente sempre pode contribuir. Então ele me disse assim, é alguma coisa difícil para ti? Puxa vida, como é que eu posso de fato falar que existe alguma coisa difícil de se realizar? As dificuldades são aquelas que todo mundo enquanto carne vai carregar, o corpo vai cansar, essas coisas todas que o corpo vai nos dar. Mas a gente precisa aprender a administrar. Assim você vai saber trabalhar, cansar, até ficar esgotada. Mas vai saber levantar. Vai sempre saber que a vida de Deus é muito além, maior, assim de que tudo isso que o corpo pode realizar. O Evangelho esteve a falar que o corpo para nada serve. Sim, enquanto obra para se eternizar, o corpo vai tombar, carniça ele vai virar, e se a gente for muito felizardo, a família vai de fato lamentar. Mas nem todos têm mesmo esse tipo de sorte. Sim, a questão é que cada um é que tem que avaliar, sim, a importância da família, lamentar. No meu caso, eu teria que separar, sim, conforme também o Evangelho esteve a nos falar, separar o joio do trigo do lugar e saber lidar com todas as dificuldades. Ainda que seja naquele momento que o corpo deixar, e com isso você saber lidar. Eu nunca estive a desconsiderar a minha vida. Sim, de cunho particular, sempre coloquei cada um no altar, conforme Deus sempre esteve a me falar. E o julgamento é, de fato, considerando tempo e espaço. É o correto? É o correto. Como era antes de tempo e espaço, depois de tempo e espaço. Assim faz parte de toda a matemática. É por isso que quando você vai analisar o depois de,
você sabe que o antes de vai estar lá. Que a raiz de tudo aquilo que depois esteve a se dar está naquele passado. E é lá que você precisa, de fato, entrar. Porque não se pode uma pessoa apedrejar com tanta força, com tanta veemência, sem em nenhum momento considerar que essa pessoa está mesmo a se machucar. Se isso não fizesse parte do passado de todos que ali estão envolvidos no ato. Porque uma coisa bem diferente é a gente piadinha a gente contar, considerando coisa assim, tempo e espaço bem particular, sobre um determinado aspecto. A outra coisa é o tempo todo você comercializar uma pessoa como se ela o tempo todo não estivesse a prestar. Como se ela fosse diferente no lugar, como se ela não fizesse parte daquilo tudo ali, enquanto família se naturalizar. Então, se tudo isso comigo esteve a se passar e em nenhum momento a família esteve a considerar a possibilidade de me perguntar o que há, é porque o antes de também esteve o tempo todo a pesar. Virou natural me descredenciar com piadinhas e com coisas que talvez, naquele momento não estivesse tanto a pesar. O problema é que o depois de esteve a apresentar. Isso tudo é preciso considerar. Ainda que você coloque a pessoa no altar. Quando Deus me disse para cada leitura realizar, de cunho particular, considerando que cada um era capaz de fazer, para, de algum modo, sobreviver às dificuldades que cada família pode ter. Era para eu, de fato, me envolver, sempre com a vida que ele estava a me conceder. Para a minha própria vida não se perder. Sim, isso quer dizer é que você não pode lhe desmerecer, se desmerecer. Você precisa, de fato, considerar a possibilidade de você ser. A possibilidade daquilo tudo ali fazer parte de você. Digo que não foi mesmo fácil considerar aquilo tudo como condição de vida particular. Porque é algo que você considera a possibilidade de se desesperar. Sim, é a realidade. Mas você tem que, de fato, corpo levantar. E corpo levantar sem ser cadáver.
no lugar. Porque uma coisa é você periciar cadáver. Isso é uma coisa. A outra coisa, de fato, é você considerar a vida do cadáver. Deus sempre me disse, para eu, de fato, levar em consideração qualquer possibilidade de vida. Qualquer possibilidade de vida do cidadão. Não fiz nenhuma leitura desconsiderando isso. Todos nós aqui, um dia fomos meninas e meninos. Todos nós. Então, quando se chega num lugar para a leitura realizar, você tem que buscar o passado de cada um, que você vai, de fato, periciar enquanto vida no lugar. Para você não se desrespeitar e não desrespeitar quem você vai periciar. Se há dificuldade, puxa vida, a dificuldade maior, com toda certeza, é do corpo, que esteve a tombar. Porque a minha dificuldade está no altar. Eu deixei lá. A leitura, para se dar, você tem que estar 100% no lugar. Você tem que viver 100% o tempo e o espaço. E foi muito difícil você ver pessoas assim, pessoas dentro de um universo 100% ruim, do tipo ruim. Porque elas não conseguem sair, porque o tempo todo elas buscam esse universo aí. E por que elas agem assim? Porque é muito difícil você assumir o corpo que esteve a cair. É muito mais fácil você, de fato, o cadáver levantar, você, de fato, um enterro porreta preparar, você um texto lindo, tudo isso você realizar, e gente, de fato, agora no modismo a se pronunciar, tudo isso. Julgamos que é mais fácil. E de fato, nós assim compreendemos. Enquanto fato, o problema é respirar do outro lado. E aí a gente vê mesmo que o quadrado é do tamanho exato. Nem leve, nem pesado. Nem leve, nem pesado. Nós somos 100% responsáveis pelos nossos atos. E todos eles vão estar lá, juntos e separados, dentro desse universo criado. É por isso que levantar, de fato, um corpo tombado tem que ser feito com todo esse cuidado, costurando e separando o fardo, para o corpo não ser desrespeitado e ele ter conhecimento
daquilo tudo que está sendo realizado. E ele viu quanto é complicado mesmo levantar corpo tombado. Ele sabe que ele não é mais um cadáver, sim, amado, idolatrado. Ele é apenas um trapo. Um trapo. Você não pode mesmo enganar ali o cenário. Você não pode passar do primeiro para o segundo ato, voltar, depois tornar a mudar. Você não pode. Ele sabe que ali tudo é exato. E há de se considerar aqueles que continuam a se alimentarem daquilo tudo, daquele quadrado. Com medo extremo do quadrado ser quebrado. Porque sabe que todo o prejuízo será por ele carregado. Aí busca o tempo todo alimentar o mesmo cenário. Olha, é doloroso. É muito doloroso você entrar num ambiente em que o corpo está ali buscando alimentar, como se o cadáver ele pudesse levantar. E fantasma, ele sabe que ele estará a virar. Mas ali não há como se drogar. Para tudo isso, de algum modo, ele aliviar. Já que ele começa mesmo a delirar. E justifica. A droga que ali ele vai buscar é o tempo todo. O universo que ele mesmo esteve a vivenciar. E aí ele fica 100% lá. Numa roda que ele faz questão de girar. O tempo todo. E sabe, é exatamente o que ele estar a buscar, onde ele vai encontrar, com quem ele vai encontrar e quem ele vai sugar. Porque ele conhece tudo do lugar. Assim é com tudo. Que é aqui vivenciado. Se a gente de fato não conseguir carregar o fardo, encarar o quadrado, a gente vai ficar o tempo todo buscando isso no mesmo espaço. E sabe de fato até lidar com o antes de e o depois de, e costurar, e ficar, a ponto de babar. Como realidade que ele está. Então não é uma ficção, leitura realizar. É a mesma coisa do que o perito aqui é capaz de realizar. O perito faz aqui, com o cadáver, as circunstâncias, os fatos. Eu faço do lado de lá, com o corpo tombado, as circunstâncias, os fatos, tudo aquilo muito amarrado e separado. É apenas, de fato, você saber o seu espaço.
o seu espaço. Com uma vantagem extra. Lá não dá para a gente, de fato, não enxergar. Lá não. Lá a gente não pode, de fato, fingir que estará periciado. Não, não. Lá não. Lá a gente não pode, de fato, o cenário, a cena do crime, a gente mudar, ocultar. Lá não é assim. Lá é 100% do que se viveu aqui. 100% estará ali. E é por isso que é tão difícil a pessoa sair. Porque nós nos acostumamos a mentir, a fingir, a trapacear, a desconsiderar. Nós vivemos num mundo em que a gente pode, de fato, tirar coisas daqui e dacolá. Como se isso não fosse nos prejudicar. Mas lá vai estar a gente de fato do jeito que aqui a gente esteve a se comportar, com processo de vida no lugar. Até quando a gente tira para pensar, o pensamento, a gente alimentar de coisas que não deveria se dar, vai estar lá. Vai estar lá. Isso a gente aqui não costuma considerar. Nem mesmo aqueles que dizem acreditar que há uma vida depois que o corpo aqui tombar. Nem esses. Porque esses também 100% do fato vai ter que carregar. E não é da maneira que ele aqui costuma inventar para a vida dele, ele de fato manipular. Se nós, enquanto crentes, de que existe um Deus, uma vida lá, isso, a gente seria capaz de realizar tudo aquilo que o divino disse que nós poderíamos fazer. Enquanto vida de Deus em nosso ser. Qualquer um poderia ver, qualquer um poderia ler, qualquer um. Mas para isso, é preciso de fato viver a realidade, sem a gente esconder. Então, para cada leitura eu fazer, a minha vida eu tenho que ver. Então eu posso me dizer, se hoje eu viesse a adoecer, com possibilidade de eu morrer, eu diria, não quero minha mãe aqui, não quero que ela venha no meu sepultamento e ainda vou deixar documentado que ela não se atreva a se aproximar do lugar onde vierem me enterrar. Hoje, essa seria a minha realidade. Eu tenho que chegar, levantar. Com o divino eu vou estar. O espelho vai estar lá. E a minha realidade eu vou encarar e eu vou pronunciar e esses ouvidos aqui vão escutar. Porque isso eu já estive a realizar. Eu não queria ela nem comigo doente, nem de fato quando o meu corpo estivesse lá, baixando a sepultura, e ainda diria para ela, no mínimo, me respeitar, sem nunca da minha sepultura ela se aproximar. Tamanha a dor que eu estou a carregar por tudo que ela costuma realizar, para, de fato, me desconsiderar, enquanto vida nesse lugar.
Então, qualquer leitura eu posso realizar. Eu não tenho medo de falar o que o meu coração estará carregado. Não é questão de sorte ou de azar. É questão de vida particular. Eu não escolhi a vida de ninguém prejudicar. Isso eu posso falar porque em cada leitura que eu fui realizar, eu entrei, busquei a criança antes do corpo periciar. E dei a ela o universo que Deus sempre esteve a me dar, antes de qualquer leitura, para que ela pudesse compreender. O corpo está lá, mas você pode levantar e toda a sujeira você carregar. Agora devemos nos lembrar. Sujeira a gente não pode limpar não, para ocultar, para enganar, para fingir que a gente esteve a se recuperar, não. Sujeira a gente precisa de fato pegar, etiquetar, e para o resto da vida a gente vai carregar. É para o resto da vida. Não tem como a gente mudar. Isso se chama arcada dentária, que você de fato vai carregar, está tudo lá. E a arcada dentária vai mostrar o que a sua ossada estará guardada. Por isso eu posso colocar meu dente, ai, os meus dentes para corar, porque eu não tenho mesmo por que me envergonhar. Eu não desejei ninguém prejudicar, mas nunca vi a família se apiedar dessa pessoa que aqui está. E falo isso porque conheço a dor que eu estou a carregar e toda a vida que eu sempre estive a levar, com as particularidades que aqui eu costumo realizar. Portanto, não tenho por que ocultar. Hoje, eu de fato olharia para mim e diria exatamente assim: não existe uma mãe em mim. Infelizmente, é assim. E ela nem precisa mentir. Não acredito em nada que nasce dali. Não escolhi mentir. Portanto, podemos seguir. Obrigada e obrigada. Eu não sou de fato cachaça para viver uma vida tão diria que sem graça. Aguardente? Aguardente com toda certeza. Muitas vezes mata.